Tudo bom, pessoal? Nós vamos dar continuidade, na nossa série Fundamentos da Educação e hoje nós vamos iniciar aí uma minissérie dentro da série falando um pouquinho sobre antropologia filosófica. Ou melhor, Você já se perguntou alguma vez na sua vida que tipo de ser é esse que você educa? Se você é um pai, se você é um professor, ou se você faz parte de qualquer tipo de grupo ou de nicho que em algum momento você eduque, você já parou para pensar nisso? Ou melhor, você já em algum momento da sua vida se esteve diante de uma entrevista de emprego e a pergunta do entrevistador para você era: quem você é? Eu sempre achei interessante essa pergunta. Porque por mais que nós tentamos elaborar uma boa resposta, muitas vezes nós temos uma grande dificuldade de expressarmos quem nós somos, ok? Por que eu estou falando isso? Porque aqui existe dois problemas. O primeiro problema é que nós tentamos nos reduzir a uma única coisa, a uma única expressão, a uma única modalidade. E por outro lado, muitas vezes nós não compreendemos a pluralidade do que é ser humano, ok? Isso não é só no campo do cotidiano, do senso comum, mas isso atinge também a escala teórica, a escala filosófica, a escala pedagógica, porque muitas vezes os modelos educacionais que nós trabalhamos, eles têm justamente como fundamento, como princípio, uma visão reducionista de quem nós somos. Então aqui eu vou partir, na verdade, de duas teorias que são interligadas, ok? Que é a teoria dos aspectos modais do Herman Doiver, um filósofo holandês. E eu vou deixar aqui na descrição dois livros que podem nos ajudar a introduzir o pensamento do Herman Doiver, começar a estudar ele. E também um artigo, ok? Que é um artigo que está sendo objeto de estudo hoje de um grupo de estudo da ABC2 que eu participo, que é o artigo sobre reducionismo, do Roy Clauser. Então eu vou partir, na verdade, dessas duas teorias e vou aplicá-las à educação aqui. Então vamos bater um papo um pouco sobre essa questão do reducionismo, e da pluralidade de quem é ou de que é ser humano. Isso aqui é muito importante. Se você pensar, por exemplo, numa visão muito comum, e você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar, mesmo que você não saiba o autor, ou até quem pronunciou a frase não sabe necessariamente quem é o autor, mas em algum momento da sua vida você já se deparou com uma frase: penso, logo existo. Okay? Ou quando nós vamos definir o homem como Homo sapien. Quer dizer, é uma frase que determina que nós fechamos o homem, tudo o que ele é, resumimos ele por ele ser um ser pensante. Não é assim que muitas vezes nós diferenciamos animais do ser humano? Os animais seriam seres irracionais e o ser humano um animal racional. Então nós acabamos reduzindo o ser humano, a pessoa, para a sua racionalidade. Nós pegamos apenas um aspecto do que é ser humano e dizemos aí, afirmamos que ele é somente isso. Isso é um problema, porque uma vez que eu introduzo a ideia de que o homem ele é só razão, nós eliminamos todos os outros contextos que formam quem nós somos. Dentro dos nossos relacionamentos, muitas vezes, a razão ela não faz e não causa impacto nenhum. Num momento de choque, num momento de tristeza, ou momento como nós vivemos hoje, 2020, uma crise pandêmica, isolamento social, crise econômica, crise afetiva. Nós temos passado por várias crises ao mesmo tempo. Isso, muitas vezes, nós temos atitudes ou entramos em estados emocionais que a razão não tem nenhum controle. Se tiver, é muito pequeno. Ok? Então, nós estamos reduzindo o ser humano a uma coisa muito pequena. Outro ponto, por exemplo, a visão kantiana que também resume o ser humano à racionalidade. E ele vai um passo além, que Descartes, que é o autor do Cogito Ergo Sum, que é o Penso Logo Existo. E o Kant, ele vai, na verdade, o Kant ele vai trazer essa racionalidade, mas afirmando que nós damos significado ao nosso mundo. Isso é uma outra frase muito comum no nosso dia a dia, Que nós estamos dando significado ao nosso mundo. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui que o professor Jonas Madureira usou num vídeo dele sobre psicologia e filosofia. A ideia é mais ou menos assim, a grande parte da filosofia realista
ok? Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, com seus fundamentos lá em Aristóteles, em Platão e por aí afora. Eles observavam o mundo, então imagina um grande globo, e então quando eles olhavam para aquele mundo, quer dizer, eles recebiam aquela informação daquele grande globo, daquele grande mundo, e eles eram realistas. Lógico, você não consegue perceber o mundo todo, tudo que está envolvido no mundo, porque somos uma única pessoa. Nós precisamos de uma pluralidade na sociedade para enxergarmos todos esses aspectos. Mas ainda assim nós refletimos a realidade daquilo que nós absorvemos. Kant, na verdade, ele faz uma coisa diferente, né? A ideia de Kant é como se eu recebesse um mundo aqui e eu transformasse esse mundo numa maçã e eu aplicasse a minha realidade uma maçã. Quer dizer, eu estou dando significado ao meu mundo. Isso é muito interessante, porque essa visão racionalista de dar significado às coisas, quer dizer, não existe um significado verdadeiro, uma essência nas coisas. Existe o significado que eu dou a elas. Então, partindo desse pressuposto kantiano, nós temos, por exemplo, toda a pedagogia construtivista. Então, de Piaget e dos pós-construtivistas saem e todas as suas pesquisas estão fundamentadas nessa visão kantiana. Okay? Ou, por exemplo, quando você tem os socioconstrutivismos, né, ou socios interacionismos, você tem aí Vygotsky, Luria, entre outros que se desenvolvem a partir deles, né? No Brasil, um mais famoso, creio eu, seja o Paulo Freire. Você tem aí, por exemplo, históricos sociais, né? Então, pessoas que partem desse pressuposto também de dar uma realidade ao mundo, porém, isso tudo envolve um aspecto social, quer dizer, eu elevo o quesito social acima de todas as coisas. Isso tem um impacto real naquele ser humano que eu estou educando, naquela pessoa que eu estou educando. Todo esse socioconstrutivismo vem desse reducionismo social, desse reducionismo histórico que eu tenho a partir dessa visão marxiniana, o marxista e por aí afora, que constrói o pensamento aí de Vygotsky, de todo o socioconstrutivismo posterior. Então é interessante que normalmente quando nós queremos falar do ser humano, a gente tem a tendência a reduzi-lo para um dos aspectos. E aqui é o ponto central para a gente começar a compreender que tipo de pessoa nós estamos educando. Quem são aquelas crianças que nós estamos educando? Quem são aqueles jovens que nós estamos educando? Quem são os adultos que nós estamos educando? Ou até quem somos nós mesmos, né? Essa é a grande questão. Quem somos nós mesmos que estamos sendo educados? Ou quem somos nós mesmos que estaremos educando alguém? Essa é uma grande pergunta, é uma pergunta que deve ser feita antes de qualquer conteúdo de educação. Porque se você não compreender quem você está educando, que tipo de ser você está educando, você vai educar sem nenhum propósito. Você vai, na verdade, usar de métodos que muitas vezes não têm impacto nenhum naquela pessoa. Porque muito provavelmente nós estaremos reduzindo o nosso processo educacional a 1, 2 ou 3 elementos só de toda uma realidade. Por exemplo, Doiver, quando ele vai descrever essa realidade, ele vai chamar isso de modalidades ou de aspectos modais, ele vai definir em mais ou menos 15 modalidades diferentes, irredutíveis, e essas modalidades, o ser humano é o único ser, então essa é a grande diferença do ser humano diante de todos os outros entes, as coisas, os animais, os objetos, a fauna e por aí afora, a fauna, a flora e por aí afora, porque o homem ele tem de forma natural nele, todos esses aspectos, quer dizer, há uma pluralidade dentro desse homem. Quer dizer, o homem ele é racional de fato, o homem também ele é emotivo, ele é afetivo de fato, o homem ele é um processo histórico, ele também é um ser biológico, ele é também um ser biológico. Quer dizer, ele é um ser espacial, ele está dentro de um espaço, ele participa de regras ou de leis que estão dentro da natureza humana. Quer dizer, não existem só regras e leis dentro de contextos de nação, mas existem regras básicas que estão dentro da nossa própria natureza. Algumas pesquisas dizem, e se eu não estou enganado, parte do livro do Paul Bloom, Porque Nascemos Bons e Maus, que informam que crianças com menos de 6 meses têm estímulos, foram testadas, né? Têm estímulos que dá para diferenciar por esses estímulos a recepção dessa criança em atitudes boas e atitudes más, quer dizer, em padrões morais bons e padrões morais maus. Então é interessante, é uma coisa que nasce, essas regras nascem. Jonathan Haidt tem um trabalho muito intenso, né, que tem sido apresentado aí
pelo Guilherme de Carvalho. Então, aqui é um ponto muito interessante para nós. O ser humano ele é plural. E aqui eu acho que mora o grande erro dos métodos educacionais, porque os métodos educacionais, por não tentarem compreender quem é esse ser humano que está diante de nós, muitas vezes, ou na verdade, não os métodos, mas nós que utilizamos desses métodos, né? Porque os criadores dos métodos pensaram sim que tipo de ser humano eles estavam educando ou criando métodos de educação, mas nós que utilizamos esses métodos para educar, muitas vezes não refletimos sobre isso. Tanto é interessante que em conversas com muitos professores, quando eu falo sobre filosofia da educação, muitos professores já falaram para mim, pô, essa é a matéria mais chata que eu tive na faculdade, nas aulas de pedagogia e tal. Mas aqui é um ponto importante, é uma reflexão que traz para nós quem é aquela pessoa que está diante de mim para ser educada. E se eu compreendo que ela é uma pessoa plural, que ela tem várias facetas, a minha educação vai partir dessas diversas facetas. E essas facetas vão sendo acentuadas dependendo da idade. Isso é uma coisa muito interessante. Eu acho muito legal a divisão que elabora assim, né, sistematizada da educação clássica, onde você introduz gramática, depois lógica, depois retórica. E nesse método clássico, você pressupõe algumas acentuações da realidade daquela pessoa. Em primeiro momento, na primeira fase da vida, o momento das descobertas. Quer dizer, o que são essas coisas, né? O que letras estão na minha frente aqui? Essas formam palavras. Elas formam frases. Elas dão um certo sentido às coisas. Quer dizer, eu estou olhando agora para uma câmera, estou com um computador na minha frente. Tenho livros à minha volta, as palavras, as letras, elas dão significado a essas coisas. Depois eu começo a compreender, já na fase mais dialética, o significado mais profundo dessas coisas. Quer dizer, como essas coisas se tornam em direção à realidade. Como é que eu começo a compreender mais profundamente. E já é uma outra fase, a fase de tentar entender todas as coisas. Percebe que quem tem filho ou quem educa criança, são fases da criança. Fase da descoberta, fase do significado. Depois você entra numa fase retórica, mais na sua juventude, adolescência, quase na vida adulta, que é o momento onde você começa a expor a sua compreensão das coisas aos outros, defender as suas teses, os seus conhecimentos, apresentar esses conhecimentos, relacionar isso com as outras pessoas. É o momento da juventude. Não é a juventude que é o sabedor de todas as coisas, né? Não é o adolescente que sabe todas as coisas. Esse é o momento de ser estimulado, essa troca de informação. Esse momento de apresentar essas questões. E aqui mora um ponto muito importante. Para poder fazer isso, eu preciso compreender que esse ser humano é plural e que existem momentos da vida que essa pluralidade vai ter um aspecto ou outro mais acentuado. Momentos que a afetividade é mais acentuada, momentos que a racionalidade é mais acentuada, porém, jamais eu vou poder quebrar esse ser humano ou reduzir esse ser humano a um desses aspectos somente. Porque, independente de quem está sendo acentuado em determinado momento da vida ou da semana, isso pode acontecer depois da vida adulta, né? Ou também na criança e no jovem, porém eu não posso dizer que o ser humano é resumido a uma única coisa. E aqui eu passo por um terceiro ponto importante. Eu acredito que é um ponto também chave para a construção do meu pensamento aqui para a nossa antropologia. E sabendo, né, e deixando aqui exposto que isso aqui na verdade é um material de pesquisa que eu venho fazendo há alguns anos e que vai ser transformado esse ano em pequenos artigozinhos e depois vai com um trabalho mais amplo, um pouco maior aí até o final do ano que vem. Então, eu parto, então, aqui é a grande jogada, porque se eu não posso reduzir o ser humano a nenhum dos aspectos, mas eu ainda tenho um único ser humano, quer dizer, eu ainda tenho uma singularidade aqui, eu tenho uma pluralidade dentro de um único ser humano. Então, como definir esse ser humano? Essa é a parte mais complexa. Por quê? Porque mesmo que eu tivesse uma compreensão de cada uma das partes, ok? Eu ainda não teria uma compreensão de quem é o ser humano que eu estou educando. Por que isso? Justamente porque a união de todas as partes não faz o ser humano faz com que essas partes existam. Isso é interessante. Elas estão presentes na realidade, elas fazem parte de quem eu sou, mas elas não são quem eu sou. Isso aqui é uma grande jogada para uma construção de uma antropologia filosófica. Por quê? Porque se eu não posso encontrar nesses aspectos, e esses aspectos constroem a realidade, ou aquilo que eu vou chamar de imanente, aquilo que é aqui palpável, visto, essa realidade,
Então, o ser humano só pode ser compreendido de uma forma transcendental. Ele não pode ser compreendido de uma forma imanente, mas transcendente, para fora dessa realidade. Nós precisamos compreender o ser humano para além dessa realidade que nós vivemos. E para compreender, além dessa realidade, essa origem do ser humano, ela precisa conter dentro dela dois aspectos importantes, que é justamente a pluralidade e a singularidade. Eu só vou poder compreender o ser humano se eu entender essa origem transcendental, que é ao mesmo tempo plural e singular. E é a partir daqui que eu construo todo o meu trabalho, e aquilo que eu vou apresentar é mais 2 vídeos, um pouquinho dessa dinâmica da antropologia filosófica. No próximo vídeo nós vamos entrar então como compreender essa origem singular e transcendental, singular e plural, de uma forma transcendental, para aí sim explicarmos quem o ser humano é. E num terceiro vídeo desse mini bloco aqui dentro da série Fundamentos da Educação, a gente então vai tentar entender algumas particularidades desse ser humano em alguns dos aspectos da realidade, tá bom? Se você quiser conhecer um pouquinho mais esse trabalho do Clauser e do Doiver, eu vou deixar aqui no link aqui uma descrição, 2 livros, um do próprio Doiver e uma introdução ao pensamento dele, e um artigo da ABC2 do Roy Clauser, né, que o link vai estar aqui. E também eu vou deixar aí o site da ABC2 com vários outros artigos no campo da ciência e da fé, da filosofia, da matemática, da física, como todas essas coisas se relacionam com a fé, que é aí o projeto da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha feito vocês começarem a compreender um pouco melhor. E se você já tem pensado nisso, que ele possa ter colaborado, nem que seja minimamente, para a ampliação do conhecimento ou para o fortalecimento da ideia, tá bom? Estamos aí, podem comentar aqui o vídeo, vamos bater um papo e vamos progredir no conhecimento, tá bom? Nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais!